de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18: podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, em conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor, porque já foi Glória a orado. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, confesso que quando fui convidado para estar ministrando aqui há cerca de quase um mês, né, pastor? Um mês mais ou menos que recebi o convite. Eu orei ao Senhor pedindo a Deus uma palavra para trazer aqui nessa noite. E confesso que já tinha preparado um texto aqui sobre a minha mente para estar ministrando aqui. Mas o Senhor é aquele que fala com a igreja, não somos nós, é o Senhor. E é Ele que escolhe e é Ele que determina. E vemos aqui uma passagem bem conhecida, qual Paulo escreve a carta aos Efésios, a igreja dos Efésios, a qual, uma época que Paulo estava preso em prisão, Paulo estava preso fisicamente, porém a igreja lá fora estava sofrendo uma grande perseguição. A igreja lá fora estava sendo perseguida, estava sendo atormentada, porém Paulo, mesmo estando numa prisão, irmão, ele não parou e ficou reclamando ou murmurando, não. Ele se dispôs a clamar juntamente com a igreja. E quando Paulo pega uma caneta e começa a escrever a igreja dos Efésios, ele diz: olha, igreja, eu por causa da situação que vocês estão vivendo aí fora, eu vou me colocar de joelho diante do Senhor. Sabe que Paulo estava dizendo, irmão, que enquanto nós temos a liberdade aqui na igreja de adorar o Senhor, às vezes nós não adoramos, nós não buscamos a Ele, nós não agradecemos a Ele, mas muitas das vezes os que estão lá presos, estão lá acorrentados como Paulo estava, mas mesmo assim não deixou a confiança em Deus, em clamar ao Senhor, em buscar ao Senhor, e ainda trouxe uma revelação muito gloriosa para a igreja no tempo de hoje, dizendo: aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, ou até mesmo estamos clamando. Talvez essa noite nós estamos aqui passando por luta, por tribulação, mas como Paulo também escreveu ao Romanos capítulo 8, que nada nos separa do amor de Deus. Não vai ser a doença, não vai ser a morte, não vai ser a perseguição, não vai ser a fome, nada. Sabe por quê? Quem nos escolheu é fiel, e o amor dele é muito tamanho, porque a Bíblia diz: ora, aquele que nos amou primeiro, somos mais do que vencedores. E nesta noite nós não estamos numa igreja perdedora, nós estamos numa igreja vencedora, uma igreja que adora, uma igreja que tem a presença do Senhor, uma igreja que está ardendo o coração dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Uma igreja que não é covarde, uma igreja que não recebeu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para pregar, para agraciar e para ser cheio dessa graça. E Deus está em nosso meio e quer agraciar a sua igreja. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo estava disposto, irmão, a clamar com a igreja. Paulo, mesmo estando aprisionado, mesmo estando numa cadeia, ele recebeu essa graça do Senhor e disse: olha, igreja, eu também me coloco de joelho. Aleluia. Aqui não tem ninguém preso. Aleluia. Aqui não tem ninguém proibido de dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não tem ninguém proibido de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aqui não é proibido falar em mistério com Deus, não é proibido profetizar, não é proibido ter visões, não é proibido sentir essa graça, irmão. A igreja
igreja está numa graça tão gloriosa nessa noite. Eu não sei se algum de vocês ainda não sentiram, mas se não sentiu, se desliga da terra e se liga, porque tem algo sobrenatural acontecendo em nosso meio. Há uma graça tão tamanha, há uma novidade de Deus sobre essa igreja, que se vocês soubessem, já estaria dando glória, já estaria glorificando, já estaria enaltecendo, já estaria falando em mistério, já estaria diante da presença dele na adoração, porque algo grande Deus tem para revelar sobre essa igreja. Aleluia! Aquele que faz muito mais além do que nós pensamos ou pedimos. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, em Mateus 6,33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E em um certo momento Jesus se deparou dizendo assim: olha, quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, porque o Pai vai te responder. Paulo escreveu em Efésios 6,18: e orando em todo tempo, em toda oração, em súplica no Espírito, para que no abrir da minha boca eu possa falar livremente como convém falar. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Nós temos a liberdade de falar com Ele e ter o Espírito Santo intercessor que intercede por nós com gemido inexprimíveis, para que nós recebemos as nossas vitórias. Então, irmãos, nós estamos no tempo dessa graça, no tempo dessa coisa tão gostosa, irmão, porque eu estava ali sentado, eu falei, não preciso nem pregar mais, porque é tanta graça que Deus derramou sobre nós, tanta unção que Deus derramou sobre essa igreja. Verdade, Jesus. Confesso que Deus surpreendeu de uma tal maneira que eu comecei, irmão, a ver a graça dele. Aleluia! Essa criança aqui louvando, cheia do Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo não é falar em língua, mas é chorar diante da presença e de essa graça de Deus. Há uma diferença muito grande de falar em língua e batismo com o Espírito Santo. Enquanto essa criança estava aqui louvando, cheia da graça, a igreja também estava sendo agraciada dessa unção. É por isso que Isaías 10:27, por causa da unção, todo jugo é despedaçado. Sabe o que eu vejo com isso, irmão? Enquanto a igreja está adorando, Deus está despedaçando o jugo. Enquanto a igreja está orando, Deus está dando livramento. Enquanto a igreja está adorando, Deus está quebrando os correntes, Deus está entrando com salvação. Em Salmo 124:7, a nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Tem livramento de Deus nessa noite. O diabo achou que ia fazer você chorar, o diabo achou que ia fazer você perder, mas aquele que dá vida, aquele que dá abundância, aquele que ressuscita, aquele que ainda não mudou, ainda age em nosso meio, ele está aqui dizendo: eu já estou realizando milagre, eu já estou devolvendo a vida que o adversário queria tirar. Aleluia! Glória a Deus! Olha para a promessa do brevância. Alabarga, alabramantur em revância. Eu não sei se vocês estão nessa mesma potência, irmão, mas tem um grande livramento aqui de Deus nessa noite. Tem um grande livramento do Senhor. Deus está quebrando um laço de morte aqui hoje, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Por isso que no livro de Isaías 14:27 também diz: determinando o Senhor quem validará a sua palavra. Verdade, Jesus. Eu e você somos imitados, nós podemos falar e não cumprir, mas nosso Deus, ele cumpre com a palavra. Verdade, Jesus. Deus, ele cumpre com o que ele fala, irmão. Glória a Deus. Deus é um homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, como diz em Números 3:19. O que Deus fala, Deus cumpre.
Deus promete, Ele faz. Ele faz. Você acha que o diabo, irmão, estaria satisfeito com o que Deus está prestes a fazer nesse ministério? Hein? Será que vocês conseguem ver com um olhar espiritual? O que Deus está reservando para cá? Aleluia. Deus está revelando, irmão. Aleluia. Deus está revelando. É por isso que Paulo diz: por causa disso, me punha de joelho. Olha aqui o versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude Aleluia. de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você imaginou aí? Aleluia. Uma coisa tão grande. Eu estava ali sentado, irmãos. Ele começou a cantar aquele primeiro do Apocalipse. Eu comecei a imaginar a igreja, não aqui na ceia. A igreja era arrebatada. Aleluia. Glória a Deus. Só que ficavam alguns, pastor. Misericórdia, Jesus. E saíram desesperados. Procurando o povo do barulho, o povo que dá glória, o povo que adora. Aleluia. Procurando aquele povo que realmente tem compromisso, não com o pastor Luiz Santana, com o pastor Chay, mas tem compromisso com o céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E algumas igrejas, irmãos, estão mudando. Estão trazendo uma coisa costumeira, uma coisa de costume, mas a igreja do céu, não é de costume não, a igreja do céu é uma igreja renovada, Aleluia. é uma igreja que permanece a mesma, sentindo a mesma glória, a mesma unção, sendo Aleluia. renovado pela palavra, sendo batizado com o Espírito Santo, Deus trazendo cura, Deus trazendo milagre, Deus trazendo libertação, Aleluia. Deus trazendo salvação, e Deus trazendo esta graça a qual trouxe aqui hoje. Aleluia. Pode ter certeza, eu, você, nós, nesta noite fomos presenteados. Glória a Deus. Aleluia, Pode ter certeza, você Jesus. recebeu um presente de Deus. Obrigada, Deus. Porque não é um culto qualquer, Aleluia, Jesus. é um culto que nos traz a memória. Glória a Deus. Eu comecei a meditar quando Jesus, ele estava preparando seus discípulos para a sua morte. E os discípulos, às vezes, dizendo: Senhor, não temos para onde ir, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Glória a E Deus. Jesus a cada momento confortando os discípulos, conformando o seu povo, dizendo assim: olha, é necessário que eu vá. Mas quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar. Glória a Deus. E quando pela manhã foram lá no sepulcro no terceiro dia, Aleluia, como que estava o Jesus. pão? Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Quando o pão está dobrado, que ele está dizendo: eu vou voltar. Aleluia, Deus. Isso é usado de costume, irmãos, em restaurantes. É verdade, Jesus. Ou até mesmo quando você servia alguma alimentação para alguém, que quando ele jogasse o pão todo bagunçado, estou satisfeito. Mas quando ele dobrava, deixava bonitinho, arrumadinho, ele estava dizendo: eu ainda não estou satisfeito, eu ainda vou voltar. Aleluia. Deus.
Jesus não deixa nada bagunçado, ele deixa arrumar, sabe por quê? Aleluia. Ele diz, eu vou voltar. Glória a Deus. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Irmão, ele nunca esteve tão perto desta volta como está no tempo de agora. Oh, glória. E o pano continua arrumado. Aleluia. Marcando, dizendo, eu vou voltar. E eu fiquei imaginando, irmãos, quando Jesus retornou da sua morte, primeiro quando ele estava lá sendo humilhado, eu imaginei o diabo fazendo uma festa lá no inferno e já festejando vitória. Nós matamos ele. Só que ele deixou uma promessa dizendo, eu vou voltar. Aleluia. E era só no terceiro dia que ele iria voltar. Ele não falou que ia voltar no primeiro, ele disse que ele iria voltar. E era necessário que ele voltasse no terceiro dia. Eu fico imaginando, pastores, irmãos e irmãs presentes, 2 dias, quase 3 de festa no inferno. E o diabo festejando, nós conseguimos, agora é nós. E daqui a pouco corre um diabo desesperado dizendo, venham aí. Que os seus olhos são como chama de fogo, seus pés são reluzentes. Venham aí, o diabo lá festejando, dizendo, nós vencemos. Daqui a pouco, quando ele menos espera, ele olha, ele vê um que diz, agora baixa sua cabeça aí que eu vou pisar nela. Sabe por quê? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E me levou essa chave. Essa chave não é tua não. Aleluia. Sou eu que ordeno todas as coisas. Sou eu que piso na tua cabeça. Ei, não. O diabo foi pisado na cabeça porque foi dado todo o poder ao Senhor Jesus, para que hoje eu e você tivesse o privilégio de trazer a memória, como Paulo diz em Coríntios 11, 28, dizendo, examina se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas no capítulo 11 ainda de Coríntios, no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós não estamos aqui festejando uma festa qualquer, nós estamos trazendo a memória que Ele ressuscitou e que Ele deixou o pão vivo, deixou o sangue carmesim derramado na cruz para nos purificar, para nos santificar, para nos dar energia para permanecermos adorando. Glória a Deus. Aleluia. E não é para qualquer um. E quando o pastor que veio aqui e falou de festas, há 29 anos atrás, irmãos, quando eu conhecia Jesus, Jesus me chamou, que foi o que me escolheu, não foi eu que escolhi a Ele. É verdade, Senhor. Naquela época não tinha esses negócios chique de buffet, de convitinhos. Era uma coisa que faziam. E eu entrei em muito casamento sem ser convidado, pastor. Porque eu tinha uma sede pela palavra do Senhor, que, como eu não sabia a programação da igreja, chegou na igreja e estava no casamento. Eu ficava no casamento como se tivesse culto. E o povo saía para a festa e saía junto. E comia mais do que os convidados ainda. E ainda levava para casa. Hoje não, hoje já não pode fazer mais isso, né? Você chega num buffet, você tem que dar nome. Se não tiver nome, você não entra. Então, antigamente, 29 anos atrás era melhor. Só que eu entendo, irmãos, que se fosse assim, qualquer um entraria no reino. Mas não entra qualquer um, não. Tem que ter o nome. As coisas de Deus não é com bagunça, é com ordem. Oh, glória! Tem que ter um nome, porque quando chegar na porta, vai ter que dar um nome. Se tiver um nome, você entra. Se não tiver, fica de fora. Aleluia! Mas eu entrei nos casamentos.
muitos. E ainda levava quem estava comigo. Como hoje, irmãos, está diferente. Né? Hoje eu recebo um convite já com papelzinho. Eu assim, estava com alguém. Levo. Eu chego na porta grande. O que é o senhor? Eu sou o pastor de Santana, do prazer. Está aqui comigo esse. Mas então não, trabalho pouco. Oh, irmão, a festa é para todos, que foi convidado. Talvez você convidou alguém para estar aqui nessa festa. Porque se eu cheguei hoje nessa festa, é porque um dia alguém me convidou para estar aqui. E alguém um dia me falou quem foi o dono da festa, que derramou o sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu estivesse aqui alegrando. É por isso que todo crente é doido, irmãos. O pastor Charles está aqui, o Vitor está lá, mas está aqui adorando. Porque eu não tanto fiquei em Jó não. E Jó só conheceu a Deus na sua aprovação. Mas nós conhecemos bem antes já, viu, irmãos? E nós não servimos aí pelo que ele faz, não, sim pelo que ele é. Ele é soberano, ele é eterno, ele é poderoso, magnífico, é Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que me escolheu, te escolheu, é aquele que escreveu o meu e o teu nome no livro da vida, e é aquele que está nos dando o privilégio desta noite fazermos memória dele. E é uma memória boa de se lembrar. Glória a Deus. É uma memória boa. É uma memória boa. Porque, irmãos, servir a Jesus não é para qualquer um, não. É para quem ele escolheu. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga: que privilégio. Você é uma escolhida dele. Que privilégio, você é uma escolhida dele. Que privilégio, você é um escolhido dele. Você é escolhido dele. Então você tem motivo para adorar ele. Porque ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou pedimos. Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Só clamar. Eu estava acompanhando os salmos hoje pela manhã, pregando pela manhã, porque estou numa campanha de 14 sábados. Quando Deus me deu a ordem de fazer 14 sábados de jejum de manhã, eu disse: meu Senhor, eu não queria fazer nem 3, eu vou fazer 14. Ou 12, desculpa, 12. 12 sábados de clamor para 12 meses de vitória, mas não pedindo, agradecendo. Aleluia. Eu falei: 12 sábados de manhã, Jesus, meu Deus do céu. Não, Jesus, eu quero fazer em 3. Um só, Jesus, tá bom. É 12. Comecei, irmão, meio borradinho, sabe? Falei: 12 sábados, vai dar 3 meses. Ô, irmão, hoje já foi o 11º, parece que foi ontem. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei: poxa, está terminando. Como as coisas de Deus é gostosa, irmãos. Aleluia. É gostoso estar na casa do Senhor. E hoje de manhã, eu meditando com a igreja em Salmos. Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, onde me virá socorro. Aí ele começa, né? Dizer. Aí chega no Salmo 122, ele diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa Do Senhor. do Senhor. Em Salmo 124 ele diz: o laço quebrou e nós Escapamos. E o Salmo 125 ele diz: os que confiam no Senhor como os montes de si, Não. que não se Abalam. Ele estava vivendo tudo que do passado ele viveu, porque ele começou a olhar para os montes
viu um monte de montanha, viu a perseguição de Saul, viu aqueles que estavam procurando a sua morte, mas quando ele olhou para o céu tão grande, talvez ele lembrou da passagem de Isaías que diz que todo este céu é onde o nosso Pai está sentado e na terra está os seus pés. O nosso Deus é grande, não é nada este probleminha, não é nada essa dificuldade, não é nada essa situação. Fica tranquilo, fica tranquila. Quem te prometeu é fiel. Aleluia. Ele vai fazer muito mais além. Aleluia. Talvez você está pedindo salvação de um. Ele vai salvar, vai libertar, vai transformar, vai fazer um levita, vai fazer um pregador, vai fazer um obreiro, vai fazer um missionário, vai fazer uma missionária, vai fazer um alguém especial para adorar o nome dele. Glória a Deus. Nem que seja um membro sentado aí, vai ser adorando a Ele. Amém, Mas, Jesus. amém. E eu sou testemunha disso. Eu sei aqui, ó. Lembre-se, hoje é a memória. Eu estava olhando essas uvas, eu até fechei meus olhos para ser tão real. Eu falei, meu Deus, que tentação. Se fosse de verdade, eu não tinha mais nenhuma aí, né, irmãos? Mas quando eu olhei direito, eu vi que era real, né? Eu falei, meu Deus, como engana a gente, né? E as coisas de Deus, irmão, é tão tremenda, porque cada um que foi louvado aqui do início, consagrado ao Senhor, bem ceiar, eu comecei a imaginar, irmãos, que privilégio que nós temos de pegar um pedacinho de pão, que antes de orar é um pão, mas depois de apresentar se torna o corpo de Cristo. E assim é uma coisa tão séria, que muitos irmãos queriam ter esse privilégio. Então não deixe de ceiar, não deixe de fazer lembrança desta festa tão gostosa, porque eu já me sinto alegre, mesmo sendo um pastor, quando um outro pastor, um obreiro, me serve o pão, me serve o sangue, eu fico, quando eu pego da mão daquele obreiro, daquele pastor, daquele diácono, presbítero, eu fico imaginando, irmão, o próprio Cristo me servindo e dizendo, vinde bendito de meu Pai, alabará fogne, elevará séria, alabará suri de relevância. Eu fico, Pai, tão glorificado ao teu nome, pelo privilégio de ser herdeiro da promessa do Senhor e participante do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E nós não estamos presos, nós estamos livres. E mesmo preso, Paulo não se deteu em clamar ao Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Se coloca em pé, orar está escasso, são 9h15. E eu gosto de terminar os últimos horários. Também não me falaram horário, não. Quando me falam horário, eu vou até meia-noite. Mas é aquele negócio, irmão. Quando a gente não pastoreia, só prega, a gente termina com 11 horas, termina com meia-noite, sem classe, sem educação. Mas quando a gente pastoreia a igreja, irmãos, a gente fica educado. Sabe por que fica educado, irmãos? Porque o chamado de pastor é para cuidar da ovelha. O cajado, que muitas pessoas acham que é dar cajadada, biblada, repreensão da ovelha, não é, irmãos. O cajado servia para pegar nas perninhas da ovelha e puxar para perto. Porque sem ovelha ficava muito distante do pastor. Então, às vezes ia para o abismo onde tinha os lobos, outros bichos que poderiam matar as ovelhinhas. Então, de longe, eles já puxavam aquela ovelhinha. Vem, fica perto do rebanho, que aqui está seguro. Jesus na cruz do Calvário me puxou e te puxou. Amém. Para ficar pertinho dele. Amém. E hoje tem esses homens aqui também, pastores, obreiros do Senhor, Amém. para cuidar de vocês. Amém. E a vara não era para bater, não, irmãos. A vara é um meio quando ela estivesse presa nos espinhos, em algum lugar perigoso, que o pastor também seria perigoso ele ir até lá.
ele ajudar a cicatrizar aquelas feridas das ovelhas distantes. Então estude, irmãos. Porque Jesus ele é amor. Mas muito em breve ele será justiça. Aleluia. Amém. Amém? Enquanto o pastor da igreja vai estar se aproximando para cá, vamos fazer uma oração. Põe a mão no seu coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graça nesta noite pela tua palavra e pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para participar do corpo e do sangue do Senhor. Pai, obrigado, Espírito Santo. Alabar a folha e a lembrança. Alabar a pub de prândia. Lebrioube. Enviando prevai. Alabar e o provincial. E vidi pobi na prância. De pobi paui. Ela é priniense. Labobi é de pigio pedigios opitaioi. Stivigios. Alabar que o Aleluia. Aleluia. Porque stuitis nae plubi elevantio do previência. Aleluia. Argio do plebio providérico do vidiquício do previência. Aleluia. Saibas tu, a luz estargo lo pruense. Que grande é o livramento que estou dando a Jeremias. O adversário já tinha planejado a morte. Alargo, lo proérgio, pro mitérgio, pro miciense, de que ambiente do prefácia. E tu sabe que tu disse isso e me pediste para que eu agisse com a minha mão. Eu estou agindo. Aleluia, Jesus. Argo, pro milepranto do previência. Lababubi ergo do presciência. Abromie